Imagine um mundo onde impérios inteiros desaparecem da face da Terra sem deixar vestígios. Civilizações que floresceram, construíram monumentos impressionantes, desenvolveram línguas próprias, arte e ciência. E depois, sumiram. Nem mesmo as cinzas restaram para contar a história. Hoje, vamos explorar as 10 civilizações perdidas que desapareceram misteriosamente. Prepare-se, porque cada uma dessas histórias levanta mais perguntas do que respostas. Esse vídeo vai desafiar sua noção sobre o passado da humanidade e, talvez, sobre o próprio futuro do nosso mundo. Bem-vindo à Cripta do Saber, onde os segredos da história finalmente vêm à tona. A primeira civilização da nossa lista é a misteriosa civilização do Vale do Indo. Surgida há mais de 4.000 anos nas regiões onde hoje ficam o Paquistão e o noroeste da Índia, essa civilização rivalizava em complexidade com as do Egito e Mesopotâmia. Com cidades como Harappa e Mohenjo-daro, possuíam sistemas de esgoto avançados, urbanismo organizado e uma escrita que até hoje ninguém decifrou. No entanto, por volta de 1.300 anos antes de Cristo, ela simplesmente colapsou. Sem guerras documentadas, sem registros escritos do declínio, os arqueólogos ainda debatem se foi uma mudança climática, terremotos ou doenças. Ninguém sabe ao certo. Agora vamos até a América do Norte, onde floresceu a enigmática civilização dos Anasazi, também conhecida como o povo ancestral Pueblo. Eles habitaram as regiões desérticas do sudoeste dos Estados Unidos e construíram verdadeiros complexos urbanos em penhascos, como os encontrados em Mesa Verde. Viviam em sociedades sofisticadas, com arquitetura de pedras e rede de estradas. Por volta do século XIII, começaram a abandonar repentinamente suas habitações, como se fugissem de algo. Muitos teóricos apontam mudanças climáticas, guerras tribais ou até conflitos espirituais. A falta de documentação torna tudo mais obscuro. Eles sumiram como chegaram, em completo silêncio. Já ouviu falar de uma cidade mítica que teria desaparecido sob o mar? Sim, falamos da Atlântida. Descrita por Platão em seus diálogos como uma civilização avançada que teria existido há milhares de anos. Embora muitos a considerem apenas uma alegoria filosófica, há quem acredite que Platão baseou-se em relatos reais. Teorias sugerem que a Atlântida poderia ter sido a ilha de Santorini, destruída por um enorme vulcão, ou mesmo uma civilização perdida no Caribe. A ausência de provas concretas mantém a lenda viva. Afinal, será que uma civilização inteira poderia ter sido engolida pelas águas e esquecida pela história? No coração do Mediterrâneo, outro povo desapareceu sem deixar muitas pistas, os etruscos. Antes da ascensão de Roma, os etruscos dominavam o centro da Península Itálica, com cultura, religião e língua próprias. Eram exímios artesãos, comerciantes e guerreiros. Ainda assim, no século I a.C., foram completamente absorvidos pelo Império Romano. Mas aqui está o mistério. Até hoje, a língua etrusca não foi totalmente decifrada, e muito do que sabemos vem de fontes romanas, que frequentemente distorciam os fatos. Como um povo tão avançado pôde desaparecer quase sem deixar rastros? Teriam sido apagados intencionalmente? Viajamos agora para o coração da floresta amazônica, onde as evidências apontam para uma civilização amazônica avançada, que existiu muito antes da chegada dos europeus. Por muito tempo, acreditava-se que a Amazônia era habitada apenas por tribos isoladas, mas estudos recentes, com o uso de lidar, um tipo de radar a laser, revelaram redes de estradas, geóglifos e cidades inteiras cobertas pela floresta. Essas descobertas estão reescrevendo a história da América do Sul. Mas o que aconteceu com esse povo? Teriam sido dizimados por doenças trazidas pelos colonizadores ou pela própria natureza? A floresta pode estar escondendo um império esquecido. No Pacífico Sul, encontramos outro caso enigmático. Os Rapa Nui, do longínquo território da Ilha de Páscoa. Famosos por suas estátuas gigantes de pedra, os Moais, os habitantes originais da ilha, criaram uma cultura impressionante apesar do isolamento. No entanto, quando os europeus chegaram no século XVIII, encontraram um povo em ruínas, com suas estruturas sociais colapsadas. A teoria dominante aponta para uma crise ecológica causada pelo desmatamento total da ilha, que teria levado a fome e guerras internas. Mas outras teorias falam em escravidão, doenças
e até envolvimento extraterrestre. O que realmente destruiu essa civilização continua sendo debatido. A civilização minoica. Na ilha de Creta, é considerada por muitos a primeira civilização avançada da Europa. Com palácios suntuosos, escrita própria, linear A, ainda não decifrada, e um comércio marítimo poderoso, os minoicos desapareceram por volta de 1400 a.C. Uma das teorias mais aceitas é que a erupção do vulcão de Santorini causou um tsunami devastador que atingiu Creta, destruindo as cidades costeiras. No entanto, os minoicos sobreviveram à tragédia por algum tempo, o que sugere que talvez guerras com os micênicos ou crises internas tenham dado o golpe final. Mais uma vez, um povo floresce e some. Outro desaparecimento que desafia os estudiosos é o do Império Khmer, no atual Camboja, responsável pela construção do monumental Angkor Wat. Por volta do século XII, Angkor era uma das maiores cidades do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes. Mas no século XV, a cidade foi abandonada. As florestas tomaram conta das ruínas, e a glória Khmer se perdeu. Pesquisas indicam que mudanças climáticas, com longas secas seguidas de inundações, causaram o colapso do sistema hidráulico da cidade. Outros falam em invasões inimigas ou disputas internas. O certo é que o silêncio que recaiu sobre Angkor ecoa até hoje. A misteriosa civilização de Tartessos, no sul da Península Ibérica, também alimenta lendas. Conhecida pelos gregos e fenícios como uma terra rica em metais preciosos, sua localização exata ainda é incerta. Alguns acreditam que Tartessos teria existido onde hoje fica a Andaluzia, na Espanha. Seus registros históricos são escassos e imprecisos. E há quem acredite que essa civilização tenha sido destruída por um maremoto ou engolida por pântanos. Também há teorias que a ligam à lenda da Atlântida. Seria Tartessos um mito baseado em uma civilização real? Ou uma peça de um quebra-cabeça histórico que ainda não sabemos montar? Por fim, falamos da civilização de Nabta Playa, no sul do Egito. Antes mesmo das pirâmides, esse povo criou um complexo astronômico no deserto, com pedras alinhadas com os solstícios e os movimentos das estrelas. Estima-se que tenha existido por volta de 6.000 anos antes de Cristo, o que o tornaria mais antigo que Stonehenge. Porém, pouco se sabe sobre sua cultura, língua ou por que desapareceram. Teriam migrado para o Nilo e dado origem às primeiras dinastias egípcias? Ou sumiram com o avanço do deserto? Nabta Playa é um dos mais antigos enigmas da humanidade, e ainda guarda segredos enterrados sob as areias do tempo. Essas 10 civilizações perdidas nos mostram que a história da humanidade está longe de ser completamente conhecida. São legados enterrados, apagados ou esquecidos que desafiam arqueólogos, historiadores e curiosos há séculos. O que todas têm em comum? O silêncio. Um silêncio que ecoa mais alto que qualquer grito de guerra ou queda de império. E enquanto os vestígios não forem desenterrados, essas civilizações continuarão nos assombrando com uma única e inquietante pergunta: se elas desapareceram, será que nós também podemos desaparecer assim? Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos. Ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.